É isso aí, meus alunos. Dando continuidade nosso conteúdo, vamos dar nossa revisão. Falamos aí sobre a questão dos transportes pela membrana, né? Como eu havia falado na última aula, a importância da membrana é vital para a nossa existência, porque por ela entra e sai substâncias na célula que são muito importantes para o nosso metabolismo, tá bom? Agora, existem alguns tipos diferenciados desses transportes pela membrana que a gente chama, que é isso que a gente viu nessa aula e a gente vai dar uma revisada agora nos pontos principais. Vamos lá. Joga na tela. Processo de troca entre a célula e o meio externo. Nós temos substâncias que precisam entrar na célula para fazerem parte do metabolismo. E, por vezes, elas precisam também sair da célula, né, por questões de necessidades. E, muitas vezes, essa célula precisa eliminar líquidos ou absorver mais líquidos. Para quê? Para que dentro dela ocorra o processo de solubilização das substâncias que estão presentes nesse ambiente interno. Então, de acordo com a necessidade ou gasto de energia, né, para que essas substâncias entrem ou saiam da célula, a gente tem nomes diferenciados. Então, a gente tem a difusão. O que seria a difusão? A difusão é quando uma substância ela passa pela membrana, né, de dentro para fora, de acordo com a sua necessidade. Existe a difusão simples, tá? Difusão simples e a difusão facilitada. Bom, a difusão simples é quando a substância vem simplesmente, até pelo seu tamanho molecular, ela consegue passar de fora para dentro sem problema nenhum. A difusão facilitada é quando a substância que vai entrar, ela precisa de um canal que facilite a sua entrada. Lembra daquelas proteínas canais que a gente viu na última aula? Ou seja, elas precisam de algum local por onde elas precisem passar, né? Que elas consigam passar. Então, algo tem que facilitar a entrada dessa substância. Que substâncias são essas? Por exemplo, sais minerais, tá bom? Então, difusão simples e difusão facilitada. Temos a endocitose, é quando a célula, de alguma forma, ela engole outra célula, ok? Quando ela precisa eliminar uma outra célula, como, por exemplo, o sistema imunológico, lá os macrófagos, monócitos, né? Os macrófagos, eles precisam eliminar, por exemplo, uma determinada bactéria. Ele viu a bactéria e, poxa, eu tenho que proteger meu organismo. Ele vai lá e fagocita essa bactéria, né? Ele passa ela para dentro dele e vai digerir essa bactéria, né? E depois ele vai colocar os restos para fora, ele que eu digo ela, né? A célula. Ela vai colocar os restos para fora através aí dos processos de exocitose e plasmocitose, tá bom? Lembrando também que nós temos aqui a pinocitose, que não está escrito aqui, que é quando uma célula ela acaba colocando para dentro, engolindo, digamos assim, substâncias líquidas, tá bom? E a endocitose geralmente é com substâncias mais robustas. Osmose vai cuidar da entrada e saída de água de dentro da célula, tá bom? É a regulação osmótica, tá? E transporte ativo é o transporte no qual a célula gasta energia, ou seja, a substância de fora vai passar para dentro, porém ela vem contra um gradiente, ou seja, ela vai de um ambiente que tem pouco soluto para um ambiente que tem muito soluto, ou seja, ela tem que nadar contra a correnteza. Então, esse transporte pela membrana a gente chama de transporte ativo. Essa célula vai precisar gastar energia, né? Ela vai precisar fazer força para essa substância entrar. Então, a gente chama de transporte ativo. Já o transporte passivo é aquele por qual a célula não precisa gastar energia para permitir a entrada da substância. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje.
tá? Peço que você olhe aqui para mim, para a gente finalizar esse período aqui da revisão. Agora a gente vai para a nossa atividade e você vai ver como é simples esse assunto. Vamos lá. Então, agora a gente vai para a nossa atividade, tá bom? Espero que você tenha conseguido assimilar esse assunto. Nós vamos fazer aqui fazer a resolução de umas questões aqui que vão tentar ajudar você a achar soluções dentro de determinados contextos sobre a questão do transporte pela membrana, tá bom? Joga na tela, vamos lá. Questão número 1. Já está até com um quadradinho ali, né? Processo de movimento entre soluto e solvente, tá? Em um determinado meio mais concentrado ou menos concentrado. Assinale a alternativa que corresponde ao conceito relacionado. Osmose, difusão, plasmólise, pinocitose, endocitose. Né? Então, quando existe um local, pessoal, que que tem muito soluto, é sinal que naquele local precisa de solvente, né? Porque o que vai diluir o soluto? É o solvente, tá bom? Então, essa passagem de dentro para fora e principalmente de fora para dentro de substâncias vai depender muito da concentração, né, de soluto em um determinado local. Então, se está precisando mais de determinadas substâncias dentro da célula, vai acontecer o quê? A difusão, que é um transporte pela membrana, que vai justamente depender do poder, da situação da concentração que está ocorrendo ali naquele momento, tá bom? Na célula. Se a célula está precisando de pouco, se ela está precisando de determinada substância dentro dela, automaticamente é sinal que lá dentro não tem essa substância. Então ela precisa deixar entrar, né? Automaticamente essa substância acaba passando. Por quê? Porque lá dentro está precisando. Então ela tem autorização para entrar. Então a difusão, que pode ser difusão simples ou facilitada, né? Nós falamos ainda há pouco na nossa revisão. Então, letra B, de bola, difusão. 2. O movimento do solvente realizado entre o ambiente intracelular e extracelular, de um ambiente menos concentrado para o mais concentrado, é denominado de difusão, endocitose, plasmólise, pinocitose e osmose, né? Então, o movimento de solvente, pessoal, ele sempre vai estar mais relacionado à osmose. Por quê? Porque o solvente, a água presente na célula ou presente nos tecidos, ela vai entrar ou sair da célula de acordo com a necessidade. E quem vai ditar isso é justamente a concentração de soluto. Então, no local que tem mais soluto, é onde essa água vai precisar chegar. Por isso, ela vai de um ambiente menos concentrado para um ambiente mais concentrado automaticamente, tá bom? Isso a gente chama de regulação osmótica, tá? Por exemplo, olha aqui para mim. Eu sempre gosto de dar esse exemplo com relação à concentração, né, de soluto e solvente. Quando você tem um copo de leite, né? Você tem ali, vamos colocar metade de um copo de leite. Você coloca meia colherinha de achocolatado nesse leite. Automaticamente ele vai ficar forte? Não, ele não vai ficar forte, ele vai ficar fraco, porque você tem metade de um copo de leite para uma meia colherinha de achocolatado. Ou seja, tem mais soluto, aliás, tem mais solvente, que é o leite, do que o soluto. Mas se você aumenta
a quantidade do achocolatado, automaticamente aquele leite que tem ali vai ficar pouco, entendeu? Então, quanto mais soluto existe no ambiente, mais solvente vai precisar para diluir esse soluto. E é justamente essa dinâmica. Ó. O solvente, ele vai o quê? Ele vai passar do ambiente, de um ambiente menos concentrado aqui, ó, para um ambiente mais concentrado. É concentrado de quê? De soluto, tá bom? Então, se tem muito soluto, ele precisa chegar lá onde tem esse soluto, né? O solvente precisa chegar lá. E quem cuida dessa dinâmica de entrada e saída de água da célula é justamente a osmose. Beleza? Vamos lá. 3. Eita, que tá tudo respondido. Diferencia o transporte ativo e passivo. Isso aqui não tem muito mistério, pessoal, tá? Isso aqui é fácil. O transporte ativo, basicamente, ele tem gasto de energia. O transporte passivo não tem gasto de energia. Mas vamos ver aqui a resposta, digamos, o conceito que foi passado. O transporte passivo não tem gasto de energia por parte da célula e possui 3 tipos: difusão simples, difusão facilitada, tem uma vírgula aqui, e a osmose. A difusão simples é aquela em que, devido à concentração, né, de soluto, dentro ou fora, essa substância vai acabar passando naturalmente pela membrana, dependendo da concentração. Tá? A difusão facilitada é quando é preciso algum tipo de estrutura que facilite a entrada dessa substância, tá bom? E a osmose trata da saída e entrada de água da célula. Isso não gasta energia, tá? Já o transporte ativo, ele envolve gasto de energia por parte da célula. Então, geralmente, o transporte ativo, ele é quando uma substância precisa entrar na célula, mas dentro da célula já existe uma concentração grande de um determinado elemento. Então, fica difícil a entrada dessa substância, porque dentro já tem muita coisa, né? É como você ter que correr contra a correnteza. É como você ter que andar no contrário de uma multidão. Todo mundo está indo para frente, mas você quer ir para o rumo oposto. Então você vai encontrar uma resistência, né, por parte dos organismos que estão ali naquela multidão. Então, nesse caso, existe um gasto por parte da célula, tá bom? Então, é isso aí. O transporte passivo não gasta energia, o transporte ativo gasta energia. 4. Os meios de concentração que as unidades celulares possam se encontrar estão divididos em 3 tipos. Assinale a alternativa que corresponde, né, aos meios em que o ambiente intracelular e extracelular realiza difusão e osmose. Aéreo, gasoso e isotônico. Isotônico, hipertônico e hipotônico. B, aliás, é C aqui, né? C. Salino, hipertônico e gasoso. Aquoso, salino e insalubre. Gasoso, hipotônico e aquoso. Bom, com relação à concentração de soluto em um determinado meio, podem existir 3 características, pessoal. Isotônico é quando tem pouco soluto e muito solvente, tá? Vou botar aqui, isotônico. Vou colocar mais... Ih, acha isso? Deixa eu consertar isso aqui, pessoal. Bom, mais solvente, né? Mais solvente, menos soluto. Tá bom? Então, isso é isotônico.
é quando tem muito solvente e menos soluto. É como se fosse muito leite e pouco achocolatado. Vai ficar... minto, pessoal, minto, eu estou confundindo tudo. Isotônico é quando é igual, tá bom? Quando as concentrações estão iguais. Esquece isso que eu falei, tá? Eu me confundi todo aqui. Isotônico, isso vem de igual. Quando a concentração de soluto está igual à concentração de solvente. O hipertônico é quando tem muito soluto e pouco solvente. E hipotônico é muito solvente e pouco soluto, tá bom? Então as concentrações no nosso organismo, elas podem apresentar, elas têm essas três opções aí para acontecer, tá bom? Então questão 4, letra B. 5. Assinale a alternativa correspondente aos tipos de movimentos endocíticos. A. Pinocitose e fagocitose. Fagocitose e ameboide. Clasmocitose e fagocitose. Pinocitose e clasmocitose. E exocitose e clasmocitose. No caso aí dos movimentos relacionados à endocitose, né, a gente tem a pinocitose, que é, digamos assim, o invaginamento, o engolimento de substâncias líquidas, né? E fagocitose, que é o engolimento de substâncias mais sólidas, como, por exemplo, bactérias. Para vocês terem uma ideia, uma célula vai fagocitar uma bactéria, tá bom? Ou seja, ela vai engolir essa bactéria, ela vai puxar essa bactéria para dentro dela e destruir essa bactéria dentro dela. A pinocitose já está relacionado a substâncias mais líquidas, como, por exemplo, venenos que estão no nosso organismo. Então, as células vão acabar capturando essas moléculas de veneno, que são moléculas líquidas, e fazendo a mesma coisa, tentando inutilizar, destruir essas substâncias, entendeu? Então, é isso. A fagocitose, ela vai dar jeito, né? Vai tentar neutralizar partículas mais sólidas, e a pinocitose vai tentar neutralizar substâncias líquidas que estão no organismo, tá bom? Como se fossem venenos. Beleza, pessoal? Essa é a nossa aula de hoje. Falamos aí sobre as membranas, né? Sobre os transportes aí pela membrana, tá bom? Espero que você tenha curtido a aula. Vamos para frente.